Oi pessoal, tudo bem? Somos Tatiana e Ronaldo, estamos juntos aqui com vocês mais uma vez para o nosso episódio semanal de Seed by Seed. É Teologia do Corpo de São João Paulo II, uma sementinha de cada vez para fazer florescer, frutificar no nosso coração o plano divino para o amor humano. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello, diretamente aqui da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, e vamos juntos nesse percurso. Nós estamos finalizando o primeiro ciclo de catequeses, que se chama O Princípio. São João Paulo II nos convida a fazermos o caminho que Jesus propôs de retornarmos ao princípio, lá ao Gênesis, a criação do homem e da mulher, para que a gente possa entender como Deus sonhou o amor humano. Ele nos fez, Ele é o nosso Criador. Então, quem tem um manual de instrução para saber como a gente funciona bem e como a gente encontra o amor e a felicidade é o próprio Deus. Nós estamos refletindo com vocês ao longo desses últimos episódios 6 conceitos fundamentais que São João Paulo II trabalha a partir das narrativas bíblicas da criação, Gênesis 1 e Gênesis 2, principalmente o Gênesis 2. Se você não assistiu os programas anteriores e está chegando agora pela primeira vez, eu te convido a depois voltar, ver na playlist do canal da Web TV SDV, Sementes do Verbo, procura lá Seed by Seed. Na segunda temporada você vai ter na sequência bonitinho todos os programas e mais uns programas especiais. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a sexta experiência importante que Adão e Eva, ou seja, que os homens e as mulheres lá do princípio viveram e que diz muito a respeito de quem nós somos. São João Paulo II chama de conhecimento, procriação. E muitas vezes ele se refere a esses dois termos como um só, colocando inclusive um hífen entre eles justamente para mostrar essa conexão íntima entre conhecimento, no sentido de conhecimento da pessoa como um todo, integral, e a procriação como uma consequência natural desse conhecimento profundo que faz o homem e a mulher se unirem e formarem uma só carne. E a palavra de Deus, então, traz para a gente esse termo conhecimento de uma maneira muito interessante, que o Papa São João Paulo II também utiliza em todas as catequeses desse segundo ciclo, né? E toma isso como uma chave de leitura, uma chave de compreensão para que a gente possa entender esse caminho que vai ser percorrido pelo Papa São João Paulo II. Então, a gente consegue ver que nesse conhecer está conhecer a pessoa toda, entender quem é a outra pessoa, né? Jesus se deu a conhecer para nós e quando ele se deu a conhecer, ele fez toda a obra da sua criação. Quando São João Paulo II traz, nesse finalzinho do primeiro ciclo, falando para a gente sobre o conhecimento, né? Adão e Eva se conheceram, se encontraram e a partir daí geraram nova vida. E é interessante que o Papa São João Paulo II faz um paralelo com Nossa Senhora. Quando o anjo Gabriel foi anunciar a Nossa Senhora que ela seria mãe de Jesus, mãe do Salvador, ela, além de ter tomado aquele primeiro susto inicial, a primeira coisa que veio na sua mente, esse termo do conhecer, quando o anjo disse, você vai ser mãe do Salvador, você vai gerar, você vai conceber, você vai dar à luz. A primeira coisa que Nossa Senhora fez foi, como isso vai ser possível se eu não conheço homem? Nossa Senhora ali dizia para o anjo que ela não tinha, e aí a gente brinca quando a gente fala que você conheceu fulano no sentido bíblico, né? Tem gente que usa ainda essa expressão. Nossa Senhora não tinha tido relação com nenhum homem e não teve durante toda a sua vida, se manteve virgem. E o anjo diz para ela, não se preocupe, porque o Senhor vai vir te visitar. A sombra do Senhor está e te cobrirá e estará sobre ti. E quando a gente fala sobre sombra, eu lembro de uma homilia um tempo atrás, eu acho que vale a pena registrar, porque quando a gente pensa em sombra, a princípio a gente pode estar pensando em escuridão, né? Em ausência de luz. E Deus se manifesta justamente na sombra, né?
várias expressões, próprio Jesus, quando foi batizado, né, em várias outras passagens bíblicas, fala que a sombra, que o Senhor, a sombra de Deus cobriu e estava ali presente. E é curioso que quando eu ouvi isso pela primeira vez, numa homilia, o sacerdote falava, e eu achei bonita, inclusive a expressão e o gesto que ele faz no momento da consagração. Se a gente prestar atenção na Santa Missa, quando o padre vai começar o momento da consagração, ele estende as duas mãos sobre as espécies que ainda não foram consagradas, de forma a fazer uma sombra, né? Então, na presença daquela sombra, Deus se manifesta como Deus se manifestou nas sombras, né? E de várias outras maneiras. É interessante a gente pensar porque para um povo que vivia no deserto, ter uma sombra é algo que indica refrigério, proteção. Todas as casas têm telhados que nos cobrem e nos protegem e nos dão sombra em tempo de sol. Aquela cobertura num dia de chuva ou até em alguns lugares de neve. Então, essa proteção de Deus. Conhecimento significa intimidade. Vejam só como isso cria um choque com a cultura frívola e vulgar que a gente vive hoje em dia, de banalização do encontro de amor entre o homem e a mulher, como se fosse algo simplesmente reduzido ao nível animal. Na biologia, e quem estuda os animais, talvez esteja mais familiarizado com esse termo de que o macho cobre a fêmea. É um termo comum e a gente não está desmerecendo isso, é um termo usado na natureza, porque de fato, nas espécies animais, o macho cobre a fêmea. E daí vem o conhecimento e a procriação. Só que vejam bem, isso a gente está olhando para os animais. Os animais são muito diferentes dos seres humanos. Nós não podemos nos equiparar aos animais. Nós vamos muito mais além. Além dessa questão da sombra que cobre, que protege, que transforma a relação daqueles dois num lar, num ambiente protegido, a gente também tem a consequência que é a procriação. Então vejam só como a procriação, ela advém como uma consequência desse conhecimento anterior, dessa comunhão profunda de vidas, que não se trata só de algo biológico, mas é muito mais profundo porque abarca a pessoa humana como um todo. Então vejam só como essa cultura do descartável, dos relacionamentos descartáveis, em que a gente usa o outro fisicamente, emocionalmente e depois descarta e joga fora. Vejam só como para a formação da pessoa humana isso não faz sentido. E aí a gente entende por que a gente vê tantas pessoas sexualmente ativas e tendo relações de maneiras descartáveis, buscando a felicidade e não encontram. Tem uma quantidade enorme de experiências, mas nenhuma experiência consegue suprir a busca pelo amor verdadeiro, por esse conhecimento de intimidade que clama, que grita no coração do homem, porque a gente foi feito para isso. A gente foi feito para a intimidade, a comunhão de pessoas, e que dessa intimidade venha como consequência a capacidade, esse verdadeiro dom dado por Deus de procriar, de gerar uma nova vida, de criar junto com Deus, de ser parceiro de Deus, darmos a nossa contribuição, a nossa colaboração na obra da criação. Isso é um dom que a gente não pode abrir mão, né, desse grande dom que Deus nos dá. E o Papa São João Paulo II, então, continua. E ele retoma uma outra passagem lá do Gênesis, né? Onde Deus dá aquela ordem para o homem e para a mulher, né? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, povoai a terra. Isso tem relação direta com esse conhecimento.
Se Adão e Eva não se conhecessem, não tivessem essa intimidade profunda um com o outro, não seria possível eles gerarem uma nova vida. E a gente sabe que essa realidade da geração de uma nova vida é uma participação do homem e da mulher, e não existe nenhuma outra forma diferente dessa para que Deus possa ali se manifestar e o homem e a mulher serem co-criadores, né? Ajudarem Deus nessa criação. E o Papa São João Paulo II nos chama a atenção para duas questões dentro dessa linguagem que ele utiliza, que ele fala que quando Deus dá essa ordem e o homem e a mulher precisam se conhecer, precisam ter essa intimidade, né? E a gente só tem intimidade com aquilo que a gente conhece. Se a gente trouxer até para o nosso dia a dia, né? Se você tem um amigo de muitos anos, você pode dizer, fazendo um paralelo com a palavra conhecer, que você conhece. Ah, ele é meu amigo há muito tempo, eu já o conheço, eu sei como ele se comporta, qual é a sua, né, os seus gostos. Então, conhecer é isso, é ter intimidade. E essa intimidade, quando a gente traz para a teologia do corpo, na relação conjugal do homem e da mulher, é algo muito profundo. E o Papa São João Paulo II fala, né, que esse conhecimento, ele traz para a gente duas realidades, do conteúdo que ela tem. Qual é o conteúdo desse conhecimento? É a masculinidade e a feminilidade. Esse conhecimento que o homem e a mulher exercem e vivem no relacionamento conjugal só é possível através da complementariedade de um com o outro, na sua masculinidade e na sua feminilidade. E esse conjunto, essa união, essa intimidade, esse conhecimento tem um elemento essencial capaz de ajudar na ação do homem e da mulher a gerar uma nova vida, que é o mistério da criação. Deus se faz ali presente quando a célula reprodutora masculina se une à célula reprodutora feminina. Um verdadeiro milagre acontece na ação criadora de Deus. Então, uma nova vida, ou mais de uma vida, né, se forem gêmeos e assim por diante, podem passar a existir a partir daquele momento de união íntima. Então, o conteúdo da masculinidade e da feminilidade e o elemento do mistério da criação de Deus que se faz ali presente. Então, a gente consegue explicar, e o Papa São João Paulo II continua dizendo que quando eu falo desse conhecimento, a gente também pode associar a uma posse que um toma do outro, mas não a posse naquele sentido de se apoderar como a gente se apodera de um objeto. Ninguém está se apoderando de um objeto, mas a gente está tomando posse das duas características que a gente falou desse conteúdo e desse elemento que só são possíveis de serem vividos integralmente através do homem, através da mulher, da sua relação. E é bonito a gente pensar nesse sentido de posse, como o Ronaldo falou, não num sentido negativo, não de possessividade, mas no sentido de que quando a gente tem posse de alguma coisa, a gente cuida daquele bem, porque o bem é nosso, então a gente se preocupa em cuidar. Quando a gente reza, por exemplo, a consagração à Nossa Senhora, uma oração tão antiga, no finalzinho da consagração, nós pedimos que Nossa Senhora tome conta de nós como coisa e propriedade vossa. Tem muita gente que às vezes muda essa oração e fala como filho. Só que vejam bem, filhos de Nossa Senhora, nós já somos filhos. Se você diz como alguma coisa, é parecido com alguma coisa. Filhos, nós já somos. A oração nos convida a pedirmos a Nossa Senhora que ela tome conta de nós como coisa e propriedade, ou seja, assim como nós tomamos conta daquilo que possuímos. Se você tem uma casa, você vai cuidar para que a sua casa não fique suja, caindo aos pedaços. Você vai cuidar para que nenhum ladrão invada a sua casa. Nesse mesmo sentido, o conhecimento nos dá esse sentido de posse. É como o Cântico dos Cânticos, eu sou do meu amado e o meu amado é todo meu. Ou seja, quando a gente ama, a gente cuida, a gente toma conta, a gente não deixa que nada venha corroer aquele relacionamento tão bonito. É nesse sentido
que São João Paulo II traz essa questão do conhecimento e da posse. E aí a gente entende como o sacramento do matrimônio é tão maravilhoso, porque quando a gente ama, quando a gente considera, eu tenho responsabilidade para com esse homem, para com essa mulher, para com os filhos que nós geramos, eu preciso proteger, eu preciso tomar conta porque eles são meus, é responsabilidade minha. Olha só como é bonito isso a gente pensar. Toda vez que os desafios vierem, toda vez que o reboco começar a cair, toda vez que o ladrão quiser arrombar a nossa porta, a gente ter esse sentido de proteção sobre o nosso casamento e a nossa família. E essa posse a gente ainda pode trazer para uma nova e uma outra reflexão. Também é possível você entender, nesse exemplo que a Tatiana deu, quando a gente faz aquela oração de consagração a Nossa Senhora dizendo como coisa e propriedade vossa, as coisas, prestem bem atenção para que vocês não pensem que a gente está chamando as pessoas de coisa, mas é só um paralelo para que a gente possa entender por que a gente usa a expressão coisa e propriedade vossa. As coisas não têm vontade própria. As coisas, naturalmente, por não terem vontade própria, se submetem à vontade de quem as utiliza, de quem as manipula. Quando a gente diz que queremos e nos consideramos coisa e propriedade vossa, é porque nós estamos dizendo que nós nos submetemos à própria vontade de Nossa Senhora, à própria vontade de Deus. Então, essa expressão coisa também pode ser estendida nessa reflexão de se submeter à vontade, né? Deixar Deus se apoderar de nós, tomar posse de cada um de nós para que a gente possa viver de acordo com aquilo que Ele planejou para cada um de nós. E a gente pode ir além nesse termo do conhecimento para que haja esse conhecimento, para que haja essa intimidade muito grande, essa intimidade que é capaz, inclusive, de gerar uma nova vida. A gente precisa entender que para que esse conhecimento aconteça, precisa haver o amor. Porque se houver esse conhecimento, toda essa realidade do relacionamento conjugal, da intimidade conjugal de um homem e de uma mulher, mas se não houver o amor ali presente, aí sim, um e outro vão estar correndo um sério risco, se não já estiverem fazendo isso, de tratar o outro como um objeto. Porque eu não posso viver essa relação íntima colocando a minha masculinidade doada para uma mulher, colocando a feminilidade de uma mulher doada para um homem, nos submetendo à vontade de Deus na ação criadora, se ali não tiver o amor. E é interessante que quando fala disso, o Papa São João Paulo II faz uma comparação também com o amor platônico, que a gente já deve ter ouvido, e você com certeza já ouviu, a falar dessa expressão do amor platônico, né? Que é aquele amor assim, que parece que não tem medidas, aquele amor assim... E que muitas vezes é desvinculado da matéria. É aquele amor que fica só no âmbito abstrato. Na verdade, não é porque muitas vezes é desvinculado da matéria. A origem do amor, Platão, né? Um dos grandes 3 filósofos aí da origem de toda a filosofia que a gente tem, né? E que perdura até hoje, vários tópicos, vários temas da filosofia se desenvolvem a partir dos 3 grandes filósofos da antiguidade. E Platão é um deles. E quando ele fala do amor, para Platão, o amor só poderia ser verdadeiro se ele se desvinculasse da matéria. Platão não acreditava que era possível a matéria, e quando ele fala matéria, é o ser vivo, uma pessoa. Sozinha, ela não poderia viver um amor intenso e verdadeiro. Tanto que quando a gente diz amor platônico, é aquele amor que fica só nos sonhos, exatamente, nunca se concretiza. O sentido bíblico, a concepção bíblica de amor é totalmente diferente. Por quê? É aquele amor que se encarna na matéria. Porque exatamente, é um amor que é vivido espiritualmente e materialmente. E por que é vivido espiritualmente e materialmente? Porque nós somos essa realidade dupla. Nós, pessoas, somos uma realidade material e somos uma realidade espiritual, né? E aqui agora me veio à memória uma homilia do Padre Paulo Ricardo, onde ele fala da essência do ser. E a essência do ser também tem origem lá nesses 3 filósofos lá da antiguidade, e que o ser remete consciência. Esse conhecimento requer
consciência. E só nós, seres humanos, temos consciência de quem somos. Os animais não entendem nada do universo, eles não sabem quem eles são, por que eles existem, que eles são uma coisa e os outros animais, as outras espécies são outra coisa, a planta é outra coisa. Só nós, seres humanos, que temos essa capacidade. E, infelizmente, a gente foi convidado por Deus a viver essa intimidade intensa, conhecer a mulher, conhecer o homem na sua masculinidade e na sua feminilidade, nos submetendo à ação criadora de Deus, mas chegou um momento, e aí o Papa São João Paulo fala, né, que é quando a gente entra e começa a dar os primeiros passos na realidade histórica do homem, do pecado, a morte entra nessa possibilidade de geração de vida. Enquanto a gente vê a vida de um lado, né, a questão da procriação, a gente infelizmente vê que com a entrada do pecado, logo veio a realidade, o mistério da morte. Nós não fomos criados para morrer, né? Nós fomos criados para participarmos eternamente. A nossa vida é eterna. Nós não morremos mais. Todo ser criado, o ser humano, tem vida eterna. Nós fomos criados para isso. Mas na nossa realidade terrena, na nossa realidade de criaturas, infelizmente, por causa do pecado, e aí o Papa São João Paulo II, como ele já está terminando o primeiro ciclo, aí ele já começa a fazer a ponte para o segundo ciclo, que é o homem histórico, ou seja, saímos do Jardim do Éden, perdemos essa imortalidade na Terra, perdemos a comunhão plena com Deus, infelizmente por causa do pecado. E aí começamos a entrar, ele já está fazendo a ponte para o homem histórico que experimenta aqui na realidade terrena esse grande mistério que é a morte. E se a gente, seguindo nessa reflexão, consegue perceber que a realidade geradora de uma nova vida a partir dessa união masculino e feminino, e não há outra forma disso acontecer, é curioso, a gente até faz essa reflexão quando a gente faz algumas formações sobre a teologia do corpo assim de uma forma mais enxuta, né, para apresentar a teologia do corpo como um todo. A gente fala dessa questão, por exemplo, da fertilização in vitro e, infelizmente, de pessoas que decidem ter filhos sozinhas, sem a presença do pai e sem a presença da mãe. Constitui uma família de verdade a partir da união de um homem e de uma mulher. Como o plano original de Deus. Como o plano original de Deus, como o princípio, como Jesus sempre fala. E é curioso que fala assim, que as pessoas falam, usa-se um termo chamado produção independente, né? Você talvez já tenha ouvido falar em produção independente. O que seria produção independente? Uma pessoa que sozinha resolveu ter um filho, até biologicamente falando, né? Implantou lá no seu ventre óvulos e embriões e gerou uma nova vida. Agora, por mais que se use essa expressão produção independente, lá na origem, não tem como fugir da necessidade de uma célula reprodutora masculina e uma célula reprodutora feminina. Talvez essas pessoas estejam falando da consequência de viver independentemente da companhia de um pai e de uma mãe, de um esposo e de uma esposa. Mas na sua origem, a vida não é possível de ser gerada sem a presença da masculinidade, da feminilidade, sem a ação criadora de Deus. E aí a gente faz uma ligação inevitável da masculinidade com a paternidade e da feminilidade com a maternidade, que são elementos que não se desvinculam um do outro, porque uma nova vida não pode ser gerada a partir da ausência de um deles. E a própria família se baseia nessa união, né? Quantos de nós, filhos, que eventualmente não tivemos no nosso convívio familiar, pai e mãe, como a gente sente falta? Por mais que seja uma família torta, e que família é perfeita, né? As nossas famílias são tortinhas mesmo, ninguém é perfeito. Mas eu tenho certeza que se você não teve a oportunidade de ter um pai e uma mãe, ou os dois do seu lado, você sabe que estava faltando alguma coisa. E quem tem pode confirmar isso, porque o pai e a mãe são aqueles que estão ali. É da onde eu vim, é a minha origem, é quem diz quem eu sou, é a minha herança. Ele coloca em mim tudo aquilo que meu pai
e minha mãe puderam contribuir para que eu pudesse ser essa nova criatura. Por isso é que nós encerramos esse nosso encontro rezando por você, pela sua família. Se você ainda é jovem, você que é filho, todos nós somos filhos, rezando pelos seus pais, ainda que você não os tenha conhecido, não tenha conhecido o seu pai ou a sua mãe, ou conheceu, mas se decepcionou humanamente. Você que teve um filho e não teve o apoio do pai ou da mãe biológica do seu filho, foi abandonado ainda quando era muito jovem e luta para criar o seu filho sozinha ou com a ajuda de outras pessoas. Você que é pai e mãe, você que luta para manter o seu casamento, que luta para manter essa comunhão, nós rezamos por você e dedicamos a você esse programa. Que esse aprofundamento que nós estamos fazendo na teologia do corpo possa de alguma forma te inspirar e te contribuir para que você perceba que apesar do pecado, o plano original de Deus é para todos nós. E só quando a gente busca se aproximar, se identificar cada vez mais com esse plano original, só quando a gente aprende a ser, a nos tornarmos aquilo que fomos criados para ser, é que a gente encontra a verdadeira felicidade. No próximo episódio, a gente vai fazer a última palavra, o fechamento desse primeiro ciclo, e aí depois já vamos começar a entrar no segundo ciclo de catequese. Então, vem com a gente, aproveita, compartilha esse link para que outras pessoas também possam conhecer e descobrir a beleza da teologia do corpo. Uma sementinha de cada vez é o Seed by Seed. Até a próxima!